Sejam muito bem-vindos ao Papo Clique. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. Oh, é bom estar de volta! Aqui estamos nós com mais uma edição do programa mais charmoso da internet, com o apresentador mais bonito. Ai, o baú! E o mais humilde também. Opa! Bom, vamos começar? Bora! Ah, sim! Agora é a hora de responder as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas indagações. Sim, enquanto eu estiver por aqui, nenhuma pergunta ficará sem resposta. Se a resposta vai servir para alguma coisa, é outra história. E você pode participar, pode mandar suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, o que você quiser. Deixa nos comentários onde quer que você esteja ouvindo, se você está no YouTube, no Facebook, no Instagram. Pode me mandar pelo Messenger, pelo Direct. Escolha aí o seu caminho. Vamos lá! A Caroline Altro pergunta: se você vir um carro estacionado com movimento estranho e sugestivo, o que você faz? Bom, movimento estranho e sugestivo, isso pode querer dizer tanta coisa. Mas se você estiver falando de sugestivo, o que eu estou pensando que você está falando, Caroline, eu continuo andando porque não tem nada a ver com a vida dos outros. A Letícia Kirchner pergunta: seu top 3 filmes de comédia romântica? Pois é. Eu fico numa situação delicada porque é muito difícil responder essa pergunta sem parecer grosseiro. É assim. Pra eu ter um top 3 de comédia romântica, eu precisaria gostar de comédia romântica. Eu detesto comédia romântica. O quê? Porém, eu não gosto porque eu não gosto da previsibilidade, porque os roteiros são todos mega clichêsões, são todos muito previsíveis, mas até aí, eu gosto de, sei lá, eu gosto de filme de ação, eu gosto de terror, e com que frequência esses filmes são clichês e são previsíveis? Então acho que é questão de gosto mesmo, né? E talvez passe por aquela questão de natureza masculina e natureza feminina. Normalmente as mulheres adoram comédia romântica e normalmente os homens não gostam. Normalmente os homens gostam de filme de ação e normalmente as mulheres não gostam tanto. Então, enfim, eu vou fazer o quê? Eu sou menino, né? Gabiru! Ainda que eu fuja da regra em muita coisa, mas nessa daí eu sinto muito, eu não pude auxiliar. Agora, tem uma comédia romântica que eu gosto. Eu não assisti muitas, né? Então eu não me expus muito pra saber se teriam outras. Mas tem duas comédias românticas que eu gosto, vai. A primeira que me pegou por ser muito diferente, por fugir justamente do clichê, é o Professora Sem Classe acho que é esse o nome, Professora Sem Classe, da Cameron Diaz, que na verdade é um pouco difícil classificar esse filme como comédia romântica, porque ele meio que é um romance, mas ele meio que é uma comédia. Bom, enfim, por essa definição ele seria uma comédia romântica, né? Mas talvez ele seja mais comédia do que romance, então, enfim, não sei. Mas esse é um que me pegou, porque ele foge bastante do clichê. Ele não tem o final esperado, o casal romântico que se forma não é o esperado, e gosto muito do Noivo em Fuga. Esse filme eu acho genial, eu acho hilário, eu passei mal de rir com esse filme. Senhoras e senhores, a minha entrevistada de hoje, a minha convidada é atriz e ela conduz um coletivo teatral. Eu vou falar com Débora Nogueira. Olá, querida, tudo bom? Tudo bem. Muito bem, vamos lá. Me fala uma coisa, você é atriz? Sim. Me conta da profissão. Olha, eu sou atriz desde... Bom, entrei na escola em 1983. Naquela época eu tinha só 23 anos. Eu já tô com 60. Mas foi um aprendizado maravilhoso, em todos os sentidos. Desde o teatro amador. Então chegou uma época que eu senti que eu precisava estudar teatro. Só fazer por instinto não era o suficiente. Sabe? Que falta a base e tudo. Então foi um aprendizado incrível. Desde trabalhar até com máscaras da comédia, fazer alguma coisa de Brecht, que
em primeiro momento é uma coisa complicadíssima. Na teoria é maravilhoso. Mas o ator, para resolver, coitadinho, quando chega ali, fala, nossa, como é que eu faço isso? Eu tive a impressão de que, quando eu cursei teatro, eu tive a impressão de que eu não consegui compreender Brecht. Porque quando chegou na hora de executar, tudo que eu acreditava que era brechtiano que eu estava fazendo, meus professores gongaram tudo. Então eu falei assim, peraí, ou é perseguição, ou então eu absolutamente não compreendi Brecht. Mas eu acredito que a maioria não compreende. É mesmo? A maioria não compreende, porque assim, eu acredito que teorizam tanto que a distância para a prática fica enorme. Então, as pessoas entendem na teoria, mas a maioria não sabe como fazer na prática. Então, na prática fica uma coisa o quê? Forçada, às vezes histriônica, muito caricata, ou então canastrão. Sabe, aquela do canastrão, aquele que fala assim e tal. Eu acredito que a maioria não sabe. Pois é, que na verdade são erros todos muito, muito fáceis de um ator que tá aprendendo cometer, né? Atuar demais, né? Talvez seja um erro. Pois é, mas o que seria atuar demais, né? Pois é. Tem uma passagem curiosa do Denzel Washington que ele conta em entrevista. Quem acompanha o trabalho dele sabe que ele faz uma coisa muito mais centrada, mais quieta, mais conversada, tudo mais e tal. Não é muito teatral, é muito mais realista. E ele conta que ele, quando estava iniciando na carreira, ele estava fazendo teste para algum papel que era para teatro. E ele estava fazendo a coisa do jeito que ele normalmente faz, que você conhece dele fazendo no cinema, que é a coisa mais conversada, mais aqui, mais intimista. E o colega de cena para o teste tava lá em cima. Lá. E ele respondia conversado, sim, é. E bom, no final das contas ele não pegou o papel e ele disse que hoje ele olha e fala assim, realmente o papel não era pra mim. Não era pra eu pegar. Que bom que eu não peguei. Porque era outra linguagem. Na verdade, eu tenho certeza. As escolas de teatro precisam começar com uma outra forma de se aproximar do aluno. Sabe? Porque assim, é uma escola de teatro e fala muito da teoria, disso, o Brecht, não sei o quê, mas a prática fica muito distante. E assim, o aluno tem que aprender a lidar com as suas emoções, com as suas colocações e principalmente com toda a insegurança que ele entra quando entra numa escola de teatro. Não sabe o que vai fazer. Ele não sabe o que vai fazer, ele não... por exemplo, assim, essa consciência corporal que todo mundo acha que tem que ter, são poucas as pessoas que têm dentro de uma escola de teatro. E assim, isso vai fazer muita diferença na composição do personagem. Naquela história do tal do ser mágico do teatro, que é o gatilho para você achar a emoção e colocar ela em cena, não acaba isso por naturalmente, instintivamente despertar o corpo? Sim. Sem que você tenha a tal da consciência corporal, mas você faz intuitivamente? Sim e não. Porque, por exemplo, assim, se uma pessoa que faz tudo intuitivamente e invariavelmente é um resultado bom, é porque ela tem aquele a mais que o teatro pede, invariavelmente. Mas ela não tem, às vezes, essa consciência, por exemplo, até onde a sua voz pode alcançar. Até onde, por exemplo, tem muita gente que entra em cena e fica cego, surdo e mudo. Mal consegue se movimentar. Eu tive uma colega de escola que ela era muito magrinha, ela parecia um bloco de cimento em cena. Nossa. De tão tensa que era. Aconteceu de eu esbarrar nela sem querer, eu fiquei com o braço roxo. Então, assim, é isso que eu quero te dizer. Eu não sei como é que eu chego nisso, mas, por exemplo, de você tirar de dentro de si as emoções, mas você ter essa consciência do alcance da tua voz, do teu gestual. E para isso, você tem que se olhar muito. Não vai ser fazendo um exercício que você vai suar e tal, sabe? É a mesma coisa quando você começa uma prática oriental.
sabe? Ela começa a fluir depois, junto com a respiração. É corpo, mente e espírito. O ator, ele trabalha um pouco por aí. Porque, por exemplo, se ele voltar um pouquinho no Stanislavski, que alguém fala, mas é aquela coisinha, não sei o quê. Mas ele vai falar do básico da emoção, sabe? Daquele ator que consegue se emocionar com o próprio personagem. E de entender uma coisa boba, né? A emoção nessa hora é do personagem, não é do ator. O ator sabe o que vai acontecer, o personagem não sabe. Entende? Assim, como é que eu vou fazer, por exemplo, uma viúva, como eu tive que fazer, com 23 anos, se eu falei assim, eu mal namorava, vamos dizer assim. Sabe? De trazer o peso, a vivência daquela mulher. O sofrimento de ter perdido o marido, porque a primeira fala dela, ela falava da navalha. E ela perdeu o marido porque ele foi assassinado com uma navalha. Sabe? Então, como é que você coloca o peso disso? E se a Débora de 23 anos não teve nenhuma vivência pessoal parecida com essa, como é que ela vai acessar? Ela vai acessar o quê? Ela vai buscar no nosso baú de memórias, que conforme a gente vai amadurecendo, ele vai crescendo, e pensar aquilo que serve. É aí que entra o tal do ser mágico. Eu, Débora, 23 anos, nunca tive essa vivência. Mas como eu, Débora, agiria se eu perdesse o meu marido de longos anos? Sim. Aí que pode estar um... E eu penso assim que essa coisa de falar muito em mágico, essas coisas, mistifica mais do que ajuda a resolver. Porque, por exemplo, assim, se a pessoa tem mais esse... eu não gosto muito de falar essas coisas em inglês, mas enfim, esse feeling, ela vai resolver melhor do que o outro. Se você pega uma pessoa muito racional, muito pragmática, que não consegue, por exemplo, ver uma tela verde. Um sonhador olha para aquela tela verde e fala, nossa, aquela mata, eu tô sentindo o cheiro do... O pragmático, ele vai olhar para aquela tela, é uma tela quadrada verde. Escura ou clara, pronto, acabou. Aquilo que ela é. Acabou, sabe? Então, e isso vai criando uma angústia no ator ou na atriz que vai fazendo com que ela, você vai ficando tolhido para si mesmo, para as emoções, para aquilo que vai fazer. Por exemplo, o Antunes tinha umas coisas absurdas, né? Mas uma coisa interessante que ele falava assim, você vai fazer um personagem, você tem que ficar em branco. E como fazer isso? É igual a pessoa que vai meditar pela primeira vez. Você vai apagar os seus pensamentos. Boa sorte. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Então, eu vejo muito esse problema da distância, principalmente do professor, que já fez alguma coisa de um certo sucesso. Ele tortura muito o aluno. E ele acaba, ao invés dele resgatar e procurar aquilo que ele tem de bom, aquele aluno, aquilo que ele pode oferecer, na medida em que ele deixa isso de lado e destrói a pessoa. E o que acontece? Fica um monte de gente que poderia fazer um trabalho incrível como ator, perdido no anonimato por aí. Que foi podado por professor tirânico. Porque você é muito grande, você tem a boca grande, você é muito gorda, você é não sei o quê. Então as pessoas começam o medo é maior, porque é aquela coisa assim de resultado. E teatro não é uma empresa grande que você vai bater a meta de venda. O processo é outro. Nós estamos lidando com seres humanos. Não dá para tabelar, cada um vai te entregar uma coisa. Não tem a coisa de aplique este método e você terá o mesmo resultado, seja em quem for que você aplique. Por exemplo, eu aprendi na prática, fazendo teatro amador, com pessoas que não sabem absolutamente nada de teatro. Absolutamente nada. E muitos que você pode dizer assim que são analfabetos funcionais, que praticamente não sabem ler. Mas assim, de você observar aquela pessoa
e tentar, da melhor maneira possível, de uma forma humana, retirar o melhor que ela pode te dar, mas o que ela pode, te oferecer, não o que eu quero. A gente vai pro intervalo rapidinho e já vai continuar com essa história, não sai daí. Como você é? Sou bronzeado e muito atraente. O que você está fazendo agora? Falando com você e comendo M&M's. Ai, amarelo é impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. M&M's, gostosos em qualquer lugar. Estamos de volta com Débora Nogueira. Onde é que a gente estava? No Forró no Umbral. Forró no Umbral. Olha, é um texto muito gostoso de ler, embora ele não tenha o tom de humor. É um livrinho pequenininho que ele faz uma alusão a, digamos assim, o cordel, tá? Mas não é, porque não é versado, mas ele remete a isso. É quase que um conto, porque é um texto curto, e conta a história de uma mulher que acaba de falecer. Só que ela acha que ela é o máximo, porque ela trabalhou numa casa espírita, ela conhece isso, ela faz aquilo e tal. Só que ela se vê num umbral, num lugarzinho pior, sabe? Se fosse católica, poderia chamar de purgatório. Purgatório, sim. Né? É que o purgatório ele é mais assim, incisivo, porque você não sai de lá, né? O umbral você ainda tem a capacidade de sair, a possibilidade de sair. No caso dela, ela teria que se livrar do peso do ego pra sair, né? Isso, porque ela foi dirigente numa casa espírita, ela era oradora e tal. E ela fala, como que eu tô num lugar desse? E aí, no desenrolar das coisas, ela vai encontrando os seus parceiros. Estão todos no umbral. E eles querem entender o porquê, o forró, porque é uma música que toca insistentemente e as pessoas dançam compulsivamente. Não é uma coisa legal, né? Então eles falam que é uma experiência espiritual nos umbrais do Brasil, em que as pessoas vão se desfazendo numa energia pesada, dançando esse forró. E ali eles fazem reuniões entre eles, tem psicólogos e uma opção de coisa, para eles repensarem o que vão fazer das suas vidas, encarnados ou desencarnados. Mas ela vai encontrando os seus parceiros, tal. Tem até uma cena que é uma cena pequena que eu faço de uma oradora. Ela fala assim: eu fazia belas e emocionantes palestras e me achava o máximo. Vai ter que se livrar de todo esse peso de ego. Isso. Mas assim, eu vi uma montagem amadora, era bem difícil, foi bem difícil de assistir, mas enfim, tinha um tom muito de drama, que aliás, espírita adora drama. Aquela coisa sofrida, porque não. Aí eu coloquei um toque de humor, certo? Por exemplo, a peça abre com uma música do Zé Ramalho. A peleja do diabo com o dono do céu. Porque eu achei que era perfeito aquilo lá. Então, por exemplo, tem um personagem que eu sonhei com ele não tem no texto original, e tinha uma pessoa que tinha muita dificuldade para decorar texto. Essa pessoa existe, tá aí até agora. Continua com a mesma dificuldade. Mas ela tem uma presença de palco e um jeito, um molejo que você não sabe o que é. E eu sonhei que ela seria o Severino, ela ia ficar do lado de um outro, que é tão grandona quanto ela, e ela repetia tudo que a outra fala. Passou a vida numa casa espírita e não percebe que desencarnou? Não percebe que já desencarnou? Porque assim, o tom que ela ia falar mas o tom dela, o jeito dela ia ser perfeito. E foi assim, e você vai trabalhando com o que a pessoa te oferece. Exato. Por exemplo, eu não vou colocá-la para fazer uma outra coisa que eu sei que não vai dar certo. Sabe? Ou que não vai dar um mesmo resultado.
Então, eu acho que tem que ter de tudo um pouco, vai. Você bota o seu instinto, tudo, a vontade de fazer e olhar para a pessoa que está na tua frente. O que ela pode te oferecer? É a coisa da bagagem individual de cada um que também pode ser chamada de cultura. Né? Também. É a cultura de cada um. Tem essa reflexão, não é minha, é do Denzel Washington também. Ele é perguntado sobre a necessidade de, num filme dele, por que era necessário ter um diretor negro? E ele respondeu que não se tratava de cor, se tratava de cultura. E ele fala, o Scorsese dirigiu Os Bons Companheiros, o Spielberg dirigiu A Lista de Schindler. O Spielberg poderia ter dirigido Os Bons Companheiros? Poderia. O Scorsese poderia ter dirigido A Lista de Schindler? Poderia. Mas o resultado seria outro, porque são duas pessoas de culturas diferentes. Claro. Então eles iam trazer bagagens diferentes para cada um desses projetos. Então, é cultura. Por exemplo, teve uma peça que a gente fez que chama A Família Como Ela É. Uma peça bobinha que fala de problemas de família e tal, mas que toda família tem. Então, em determinado momento, tem a adolescente que não gosta de nada, que não quer nada, vai ter que dividir o quarto com a prima que chegou do interior. Aquelas coisas de família bem simples, bem comum mesmo. E essa menina que vem do interior não tem oportunidade de estudar e nada e tal. E a outra fala que ela tá com o saco cheio da escola. E nesse diálogo em que ela percebe o quanto que ela tem de bom e não dá valor, eu queria colocar um rap ali. Eu não entendo nada de rap, mas ia funcionar teatralmente, sabe? Eu ser bárbara aqui. Mas assim, por exemplo, você vai colocar uma pessoa que já tem aquele molejo. Que você percebe que vai fazer uma coisa legal. Sabe? Que tem aquele timing, aquele tudo para fazer. Então, é essa questão da cultura. Eu em aula, eu me peguei numa situação que eu considero ridícula hoje. Eu me peguei numa situação ridícula quando já era tarde demais. Era um determinado texto, não me recordo agora qual autoria, qual era o texto, mas era o mesmo texto dado para todas as duplas de alunos formados em sala. E para cada um era dado um tipo de personagem para interpretar o mesmo texto. Então, para mim, caiu que eu iria fazer um coronel e a minha colega de cena ia fazer a mocinha que ele conhecia no baile. Eu, por conta da minha bagagem pessoal, quando eu li coronel, eu imediatamente entendi um militar. Quando eu estava em cena, todo paramentado, com indumentária camuflada e as coisas todas distintivo, é que eu compreendi. Era um coronel nordestino que manda e desmanda no sertão. Mas a minha bagagem cultural não me permite ler isso de cara. Quando eu leio isso de primeira, o que eu penso é num militar. Então, quer dizer, cultura, provavelmente para quem estava assistindo, que já devia ter essa bagagem, olhou e se perguntou, mas o que ele está fazendo fardado no palco? Pois é. Mas assim, aquela coisa também, pode ter um estranhamento. Você pode fazer uma outra leitura. Sim. E assim, o problema que eu vejo também em muitas escolas de teatro é exatamente isso. Por exemplo, se o professor tem uma visão limitada, ele vai passar essa limitação para os seus alunos. Por que não permitir? Porque, afinal de contas, o que é errado? Pois é, o que texto é errado? não é... Então, assim, embora, lógico, por favor, claro que tem texto bem escrito, tem coisas horrorosas. Mas, assim, em tese, o texto é um pretexto na mão do ator. Ele tem que fazer jus a um texto bom, tá? Ok. Mas ele pode fazer a leitura que ele quiser. É isso. Bom, acabou o nosso tempo. Isso aqui tinha que ser conversa para 3 podcasts. Como é que você quer encerrar essa entrevista? Você pode adivinhar o que tem na minha caixa, ou a gente pode fazer uma cena de novela mexicana. Uma cena de novela mexicana? Mas eu sabia tanto. Vamos lá. O vilão e o capanga conversam no escritório. Eu não fiz com ninguém essa. Quem você quer ser, o vilão ou o capanga? O capanga. Trecho da novela Coração Selvagem, capítulo 76. O vilão e o capanga conversam no escritório. Mas então, se João estava esperando você fora da casa de Frei Domingo, quer dizer que alguém o preveniu? Eu acho que sim. E por isso não voltei mais, patrão. Porque eu tive muita vergonha de ter falhado. Mas não foi por minha culpa. Eu levei uma surra de 4. Quem teria dito ao João? Alberto. Ninguém mais sabia. Maldito traidor!
Estou disposto a fazer o que quiser, patrão. Só para ganhar de novo sua confiança. Me dê sua permissão e eu livro sempre do João do Diabo. Deixe-me matá-lo. Certamente virá reclamar as terras que herdou do meu pai. Quero que esteja por perto. Se ele sair vivo da casa, cuide dele. Mas se disser uma só palavra pra minha mãe... Pelo amor de Deus, não, patrão! Eu juro que não! Débora Nogueira, senhoras e senhores, muito obrigado! Chegamos ao fim de mais um episódio. E aí, curtiu a entrevista? Deixa o seu like, comenta aí embaixo, compartilha. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado toda vez que estrear um episódio novo. Se você está assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, é muito fácil me achar. É só digitar no YouTube Papo e Clique Rubens Macedo. Se você digitar só Papo e Clique, vai aparecer um pastor. Não sou eu. Papo e Clique Rubens Macedo. Vai aparecer um dos episódios. Pronto, é só se inscrever. E por hoje é só, pessoal. Para de falar e começa a fazer. Até a próxima. Tchau!